Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Você sabe o que é uma rede social? Quais são as redes sociais que existem hoje no mercado? Como é que nós estamos utilizando essas redes sociais? Como que elas surgiram no mercado? Qual que é a importância que ela traz no nosso cotidiano? Pois então, vamos lá? Então pessoal, não tem como a gente falar de redes sociais se nós não observarmos o fenômeno que foi a internet, como tal qual a gente conhece hoje. Surgida aí na década de 80, início da década de 90 aqui no Brasil, a internet se desenvolveu com uma maneira de fazer pesquisa a princípio, né? Então a gente entrava ali, aqui no Brasil a gente tinha o videotexto, que eram terminais disponibilizados nas bibliotecas, e você fazia pesquisas. Aí a gente tem um pouquinho de história da internet, o surgimento dos browsers, né? o Netscape, enfim. A evolução do processo da internet trouxe um networking, uma integração das pessoas. E por uma obviedade, uma evolução dos serviços que a gente consegue obter e compartilhar utilizando essa mídia nova, a internet. A conversa, o bate-papo que começa ali através de uma simples troca de e-mails. Eu vou mandar um e-mail, você me responde, uma correspondência eletrônica, depois eu mando um e-mail com um arquivo anexado. Isso evolui para uma conversa imediata através das salas de bate-papo, como a gente tem exemplos aí do UOL, para quem é daquela época, e o surgimento do ICQ, que era uma ferramenta onde você podia conversar em tempo real, digitando mensagens, ou diretamente com uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Isso obviamente trouxe uma necessidade, uma demanda, uma evolução, e a evolução natural disso é o que nós conhecemos aí pelo nome de redes sociais, né? O conceito, ainda que nós tivéssemos apenas no início uma troca de informações através de texto digitado, surge a demanda de, olha, você viu aquela foto? Eu vou te mandar a foto, vou te mostrar de que foto é. Aquela música tal, você vai mostrar um trecho da música. Então surge a necessidade de se compartilhar mais do que palavras, mas sim anexar ou mostrar alguns conteúdos. E é claro, as pessoas que têm algum tipo de afinidade acabam se agrupando. Então, nas redes sociais é comum a gente ter aí, então, relacionamento entre pessoas que compartilham objetivos e interesses comuns. E eles fazem isso através das mídias sociais, que são as ferramentas pelas quais isso acontece. A rede social e mídia social, de uma certa forma, se mesclam e se confundem. Tá bom? Um exemplo bem prático disso é o YouTube, por exemplo. Ele é uma mídia social, uma estratégia de compartilhamento de informações feito dentro de redes sociais, de compartilhamento entre objetivos de pessoas. Ok? Pessoal, continuando, a gente vai citar aqui algumas redes sociais. Para aqueles que são meus alunos do Instituto, eu estou disponibilizando na Classroom, que foi criado lá no Google Classroom, um arquivo falando um pouquinho sobre cada uma destas redes sociais. Então eu só vou citar aqui algumas e acho que todo mundo vai se identificar com elas, né? Temos aí o YouTube, Facebook, WhatsApp, o Instagram, o Messenger, Facebook Messenger, Twitter,
LinkedIn, Pinterest, Skype, Snapchat, enfim, pessoal, e o Tumblr, né? Enfim, a gente tem diversas redes sociais que são disponíveis aí, que estão disponibilizadas, seja para uso numa plataforma, multiplataforma, como um microcomputador, um tablet ou um smartphone, seja para uso exclusivo em alguma delas. Né? Numa linha do tempo, né? Se nós formos aqui então agora discorrer sobre quando que estas redes sociais apareceram, eu também só vou fazer referências aqui para que a gente possa ter uma linha do tempo, uma cronologia da evolução dessas redes sociais. Okay? Então a gente tem ali em 1994 a primeira, a GeoCities, depois a Classmates em 95, em 97 Six Degrees. Essa rede social chamada Six Degrees é a primeira rede social que tem um formato semelhante a esse que nós conhecemos hoje, tá? Onde a gente tem um perfil com algumas características e a possibilidade aí de você ter uma forma de troca de informações entre os seus membros. Em 2002 o Fotolog, em 2002 ainda também Friendster, o LinkedIn famoso aí surgiu em 2003, Flickr em 2004, junto com o Orkut. O Orkut é uma rede social muito famosa aqui no Brasil, foi largamente difundida. Em 2004 também surge o Facebook, 2006 o Twitter, o WhatsApp já tem 11 anos, olha só, em 2009, Instagram em 2010, o Snapchat em 2011 e o Facebook Messenger também em 2011, tá? Essas informações foram colhidas desse site que a gente consta aí no rodapé dessa página. Importante citar a fonte. Uma das questões mais importantes aí e fundamentais para a gente poder tratar e trabalhar a questão das redes sociais foi o surgimento e a evolução dos smartphones. Os smartphones viabilizaram aí uma capilaridade impensável, e ele tem uma certa característica que facilita isso. Ele está disponível, ele alcança todas as classes sociais, ele está perfeitamente integrado com as tecnologias atuais e anexa, junta num único equipamento dispositivos que antigamente a gente tinha que ter de forma separada. Então nós temos aí no smartphone, a gente tem uma câmera fotográfica, um aparelho de som, um equipamento que envia, recebe e-mails, mensagens, acessa a internet, executa operações, transações bancárias, dentre outras inúmeras funcionalidades que a gente tem hoje disponível nos smartphones. E por causa disso, a gente tem aí então a possibilidade de uma evolução dessas redes sociais, viabilizando aquilo que a gente usufrui no nosso cotidiano de hoje. Ok? Olha só, algumas das redes sociais foram desenvolvidas de maneira voltada para o smartphone. A gente tem aí o WhatsApp, o Telegram como ferramentas de troca de mensagem e já há algum tempo, aí, alguns anos, o último dessas referências que eu estou colocando aqui, o Snapchat, usando a combinação aí das funcionalidades do smartphone junto com a câmera fotográfica. Vocês aí devem ser usuários mais afetos a essas ferramentas do que eu, tá? A gente tem aí também redes que foram criadas para finalidades específicas. Então, olha só, eu vou citar 3 delas aqui e a gente continua aí. Olha só, redes de investimentos. Existem redes sociais que foram criadas exclusivamente para investidores, para aquelas pessoas que aplicam seu dinheiro na bolsa de valores, em aplicações financeiras, etc.
Eu citei aqui, localizei aqui, peguei 3 só, mas existem centenas delas. Ó, Investmania, Guia Invest, Investbook, são pessoas que têm objetivos em comum, que é o investimento, e que discutem as melhores opções, variações, ou seja, é como se fosse uma sala de papo, ok? A gente não pode deixar também de abordar aquelas redes sociais que foram criadas para relacionamentos entre as pessoas. E aqui nessa seara a gente tem muitas redes sociais mesmo. Eu só vou citar algumas delas para vocês, meus alunos que estão lá no Classroom do nosso curso de Gestão e Segurança de Dados do Instituto Federal. Tem lá um documento, um arquivo, mostrando e explicando cada uma dessas redes que a gente vai citar agora, né? Olha só, a gente tem aí o Tinder, tradicionalíssimo, todo mundo conhece, Badoo, o Grindr, Happy Ending, Kickoff, Bumble, Wapa, Once, OkCupid, Par Perfeito e Adote um Cara. Todas essas redes sociais são redes sociais voltadas para o relacionamento entre as pessoas. E aqui a gente tem variações nessas redes. Tem uma delas aí onde é só para mulheres, o APA é só para mulheres. Esse Adote um Cara é a mulher que toma conta, que administra como é feito aí as conversas, os bate-papos, ou seja, não é... Enfim, cada uma delas tem as suas particularidades. Agora, o que a gente talvez não se atente é que, além destas redes criadas para estas finalidades específicas, a gente tem redes sociais nas mais áreas, diversificadamente, como por exemplo, olha aí o Tumblr, que é uma rede social voltada aí basicamente para quem vai fazer, postar poesias, poemas. O Waze, né, um GPS de uso generalizado, hoje todo mundo utiliza o Waze e traz informações em tempo real sobre o trânsito, condições da cidade, pessoas, onde estão essas pessoas, etc. E o Uber também é uma rede social. Existe ali uma prestação de serviços, né, mas não deixa de ser uma rede social, ok? Em razão disso, em razão desse fenômeno de utilização das redes sociais, a gente tem algumas derivações desse serviço. É uma evolução. Um dos mais conhecidos é o que a gente conhece aí pelo nome de blog. Blog é uma palavra que é a combinação de duas palavras em inglês, web e log, e se nós pronunciarmos as duas juntas fica weblog. Blog é a sílaba tônica dessa sílaba. E log é um registro de atividades na web, na nossa internet. Okay? E os podcasts, né? O podcast é também um tipo de rede social onde um indivíduo disponibiliza para uma comunidade uma porção de informações. O podcast está se firmando no mercado como uma ferramenta de disponibilização principalmente de áudio, versando sobre um determinado assunto. E quando a gente vê essas duas derivações, né, tanto o blog quanto o podcast, aonde a gente tem um elemento em comum, é um indivíduo que está expressando a sua opinião, um indivíduo que está divulgando alguma coisa da área de conhecimento ou da área de interesse dele para pessoas que eventualmente tenham algum interesse. A gente começa aqui a verificar o surgimento de algumas palavras, né, um aportuguesamento, se é que me permitem usar essa palavra, de algumas situações, como por exemplo selfies, né, blogueiros do blog, gamers, youtubers, né? Ou seja, a gente tem aí
o surgimento de um vocabulário, né? Olha só, a gente está tendo uma modificação não apenas de hábitos, mas também no nosso idioma, que hoje em dia tirar uma selfie, né? Selfie é uma palavra em inglês, né? E hoje já faz parte do nosso cotidiano. E dessa situação, a gente tem também aí aquelas pessoas, aqueles que conduzem o seu blog, o seu podcast, eles acabam se tornando e criando uma entidade nova que a gente conhece aí pelo nome de digital influencers ou influenciadores digitais. São aquelas pessoas que, por expressarem a sua opinião de uma maneira tão constante para um público tão vasto, acabam formando a opinião de uma quantidade de pessoas significativa sobre um determinado assunto. Ok? A gente tem aí também um outro fenômeno, que são as oportunidades que estão sendo extraídas desse fenômeno da rede social. Então, olha só, a gente vê que através destas redes sociais passou-se a utilizar como uma variação daquele primeiro objetivo, onde as pessoas se juntavam para conversar em alguma coisa, e hoje passa a ser um local para você fazer a divulgação de produtos e serviços. Também utilizadas aí para entretenimento, como vídeos educativos, vídeos de diversão, utilizado aí para alguns movimentos sociais, né? Política, por que não? Inclusive na política a gente tem aí situações recentes, né? Que envolveram aí o processo de eleição aqui do nosso país, que envolveram um pouquinho antes o processo de eleição norte-americano. Enfim, as redes sociais têm se tornado uma ferramenta com um efeito avassalador, modificativo no comportamento e na opinião pública. É hoje a mídia com a maior capilaridade no mundo, né? É uma coisa muito, muito importante. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado aí do nosso vídeo, da nossa aula, e a gente vai fazer mais um, que é o aspecto de segurança, né? A gente tem que tratar agora dos procedimentos de segurança dentro desta rede social. Ok? Até mais!